que concluir. Bem, estamos no ar, vamos conversar um pouco. Hoje eu quero falar com vocês coisas assim. De repente você está passando por dificuldades, por lutas, está se sentindo atrapalhado. Sei lá, ultimamente as coisas andam bastante difíceis e as pessoas começam a ficar amedrontadas, começam a se entregar, começam a parar de lutar e as coisas vão ficando pior. Como eu tenho dito sempre em cada vídeo que eu posto, tudo começa na nossa mente, na nossa vontade, o nosso querer. Nós temos que ter uma força interior em nós, uma vontade de vencer, um querer ser diferente, um querer mudar a situação, né? E isso acontece quando a gente enxerga as coisas de um outro jeito, né? E então quero dedicar esse vídeo ao meu irmão, né? Que sei que neste dia está aí me escutando nesse momento. Então as coisas, a gente tem que ter essa força interior. Eu encontro essa força interior em Deus, como sempre tenho dito para vocês. E hoje eu quero trazer para nós uma palavra aqui em Hebreus, né? Que nos mostra algumas coisas nas quais eu quero ir conversando para vocês. Por exemplo, eu tenho meu olho, como diz na palavra de Deus em Hebreus 12, eu olho para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, né? Então eu estou sempre firme, com os meus olhos fitos no Senhor, e dele eu tiro esta força necessária para vencer a cada dia, né? E aqui eu vejo aqui na palavra que eu quero passar para vocês, Hebreus 12, no verso 5, né, a parte B diz assim: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não o corrija? Olha essa pergunta, né? Sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, se não és corrigido, se não és cuidado. E aí nos mostra assim, ó, que nos fala: qual pai não corrige seu filho? O nosso pai natural, né? Nosso pai, nossa mãe. Quando os filhos são, nós como pais e mães, os filhos precisam de correção, precisam de ensinamento. Às vezes um belo puxão de orelha, para que não ande pelo mau caminho, para que não ande pelo lado errado da vida, para que estejam debaixo da proteção, da segurança daquele pai, né? Quando alguém não dá importância, se é um pai que não dá importância para o filho, que ande de qualquer jeito, que não se importa com aquilo, diz a palavra que então é um bastardo, não é um filho, não é verdade? E assim Deus é conosco, Ele nos corrige. E eu li essa palavra para te dizer isso. De repente hoje, tu estás passando um momento ruim, um momento difícil, né? E tu acha assim, de repente tu és até alguém que conhece a Deus, que tem servido a Deus, que tem vivido a palavra de Deus, mas está passando por um momento muito difícil e achando que Deus tem te abandonado. E aqui Ele nos mostra que não. De repente tu estás recebendo uma correção. Porque o ser humano nunca acha que precisa de correção, não. Sempre acha que está fazendo tudo certo, porque aos nossos olhos nós estamos sempre certos, né? Sempre nós sabemos o que estamos fazendo, sempre temos conhecimento,
somos muito sábios, né? E achamos que aquilo que estamos passando não somos merecedores. Eu quero dizer para vocês que, pelo que eu conheço a palavra, nós não somos merecedores de nada, nem da misericórdia de Deus, né? Ele nos dá porque nos ama. Porque nós somos seres difíceis de ser tratado. O ser humano é difícil de ser tratado, é difícil de receber uma correção, é difícil de reconhecer seus erros. E se tu estás passando por uma dificuldade, quem sabe tu te examina e vê o que eu estou fazendo de errado. Nós temos o Espírito Santo para nos iluminar nesses momentos. Como é que eu estou errando? O que eu tinha que ter feito diferente? Porque tem coisas que são naturais do dia a dia. Nós não queremos viver sempre, né, a canoa navegando num mar calmo e tranquilo, né? De vez em quando vem ondas fortes, o barco é sacudido, bate a onda na beirada, saltam os respingos, né? Assim é a vida, é sempre assim, nunca é nada, senão um mar de rosas que a gente vai vivendo sobre um mar de rosas. Não é assim, tem algumas dificuldades, não é? E essas dificuldades que vêm, eu ponho um louvor para nós escutar, mas de vez em quando o louvor fica muito alto. E então a gente passa por momentos difíceis. Isso é normal. Todo mundo passa por momentos difíceis. E hoje o nosso país em si está passando por momentos difíceis, né? A circunstância que estamos vivendo, não fomos nós que causamos nada disso. Mas talvez os que causassem não estejam passando por nada. Mas nós estamos, né? É o reflexo das coisas, né? Mas a gente tem que aprender a tirar essas coisas de letra. O que é normal que o ser humano passe, as dificuldades do dia a dia, as lutas do dia a dia, né? Mas eu quero dizer para vocês que é um Deus que é Pai, que nos socorre em todos os momentos da nossa vida, que nos corrige quando estamos errados, mas que nos fortalece quando estamos certos. O que Deus pede de nós? Que obedeçamos a sua palavra. E quem tem a simplicidade, a humildade de ler a palavra, de procurar entender a palavra de Deus, que muitas vezes as pessoas procuram entender a palavra de sábios, a palavra de instruídos, a palavra de grandes homens, não é? Que escrevem livros e que fazem e que acontecem, mas nunca a palavra de Deus, nunca dão o verdadeiro valor ao que tem valor, que é a palavra de Deus. E Deus nos pede que obedeçamos a sua palavra. E conforme nós vamos obedecendo a palavra de Deus, conforme nós vamos vivenciando a palavra de Deus, não como fanáticos, não como doidos, né? Mas olhando como um manual que nos ensina a viver, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, não fazendo as coisas erradas, não é? E Ele nos ensina todas as coisas que são erradas. Hoje em dia, por exemplo, o amor, eu falei em amar. Como o ser humano entende o amor errado hoje? Se nós vamos ler a palavra de Deus, o amor é benigno, o amor é ajudador, né? O amor está para nós como a coisa mais bela, né? É algo que a gente tem. E hoje em dia a gente vê assim, o amor é possessão, o amor é ser dono de alguém. Ontem olhava eu
na TV que só neste ano 200 e tantas mulheres foram mortas pelos seus maridos, pelos seus companheiros, pelos ex-namorados. Pelo amor de Deus, que coisa horrível, que visão distorcida do amor, né? Então, as pessoas estão olhando para o mundo todo, em geral, com uma visão distorcida. E o que Deus quer? Que vivamos e deixemos os outros viver. Que a felicidade do ser humano é isso. Não é aquela felicidade que as pessoas acreditam que ser uma felicidade eterna sempre, né? Agora, a felicidade é estarmos bem. Ninguém é perfeito totalmente em lugar nenhum, isso não existe. Mas a gente pode ser feliz o maior tempo, porque isso é algo conquistado lá dentro. A felicidade é no nosso interior que ela começa. Eu decido olhar as coisas com alegria. Eu decido olhar as coisas em paz. Eu decido a não olhar o que é feio, o que é ruim. Eu enxergo o que é feio, o que é ruim, eu tenho olhos, vejo. Mas eu não trago aquilo para mim. Eu não acolho aquilo. Eu afasto aquilo de mim. Se alguma coisa que eu possa pôr a minha mão e ajudar, estou pronta para isso. Agora, se as coisas têm um outro sentido, são coisas que não cabe a mim mudar, eu não aceito como meu e nem quero perto de mim. Eu quero ser feliz, eu quero viver em paz, eu quero ter alegria, eu quero ter harmonia no meu lar. Eu ofereço o meu lar a Deus, né? E quero que Ele permaneça aqui. Então, muitas vezes eu passo por correção. Eu procuro entender quando é alguma coisa contrária se levantando, ou se é uma correção de Deus para a minha vida. Né? Se é correção de Deus, eu aceito. Errei, sou corrigida, acerto e continuo. Né? Porque Deus é claro quando diz aqui, não desprezes, filho meu. Olha aqui como Ele nos chama. E quem é que Ele chama de filho? Aqueles que recebem a correção, Ele trata-os como filho. Aqueles que recebem a disciplina, aqueles que aceitam a sua soberania, aceitam que Ele é Deus, aceitam Jesus Cristo como seu Filho. Né? Nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Isso nos deu este presente. Através da sua morte de cruz e ressurreição, Ele nos tornou filhos de Deus, com Ele herdeiro, co-herdeiro, somos herdeiros de Deus junto com Cristo. Então nós somos pessoas de grande valor, porque nós temos valor para Deus, não importa o quanto as pessoas na tua volta te valorizem. É muito bom ser valorizado, ser respeitado, e sempre que a gente age corretamente, dignamente, honradamente, a gente é respeitado, né? Mas não importa o quanto as pessoas na tua volta te respeitem, se tu tens o respeito de Deus, tu tens o amor de Deus, né? Tu és diferenciado. Porque eu acredito que Deus tem nos chamado, queridos, para fazer a diferença, para melhorar-nos, né? Melhorar-nos a nós mesmos e melhorar na nossa volta. Aqueles que estão na nossa volta, aqueles que dependem de nós, aqueles que participam conosco. Nós temos que ser uma testemunha de Cristo.
Temos que viver uma vida abençoada. E assim testemunhamos a vida de Cristo em nós. É ruim, fico chateada que tem que dar um jeito. Mas dá umas falhadinhas, mas dá para entenderem o que é. Então vamos começar em nós, ser felizes, ser agradáveis, sermos bênção e sermos abençoadores. Vivermos em paz e transmitirmos paz para aqueles que estão em nossa volta, né? Sabermos que nós temos uma grande responsabilidade. Porque, amados, como é que o mundo, que as pessoas em si vão melhorar? Se não for através de cada um de nós melhorando, fazemos com que essas pessoas melhorem. Levamos para as pessoas esse exemplo. E hoje é isso que eu quero dizer para vocês. Eu quero convidar vocês a se examinarem, a se melhorarem. Estão passando por dificuldade, por tribulações, por lutas. Às vezes guerras em famílias, guerras interiores. Mas nós temos um Deus acima de tudo e de todos, que tem o controle de todas as coisas. Quebrantemo-nos aos pés do Senhor. Busquemos a verdade. O Senhor é a verdade, amados. E vamos nos dispor, porque não adianta eu ler a Bíblia de capa a capa, ele me ensinar tantas coisas, mas se resolver não ouvir, se eu resolver não entender e não aceitar, não vai adiantar nada. Eu tenho que abrir os meus olhos espirituais, tenho que abrir o meu coração para entender, para fazer o melhor, para ser melhor. Se você for melhor a cada dia, aqueles que estão na sua volta serão melhores. Eu ouço das pessoas que querem mudança. Eu falo com ela quer que seu marido mude. Ele tem esse ou aquele defeito. Ninguém é perfeito mesmo, né? Mas eu queria que ele mudasse naquela situação. Ora por mim. Eu oro sim. Mas primeiro vamos conversar uma coisa. Eu não sei como é o relacionamento de vocês, mas eu vou te pedir, te examina. E começa mudando tu. Toda mudança, querido, em volta da gente, começa na gente. Se eu não mudar, nada muda. Não adianta eu falar, não adianta eu ensinar, não adianta eu exigir, porque se eu não mudar, ninguém muda. O exemplo da gente que muda. Quando as pessoas começam a ver, essa mulher não está mais, o homem, né? Mas estou dizendo mulher assim, essa mulher não é mais aquela que era, não é mais briguenta, não é mais resmungona, está aceitando as coisas do melhor jeito, já sabe conversar, não grita. E assim as coisas vão acontecendo, sei lá, eu estou dando exemplos, né? Mas se nós conseguirmos mudar, se nós conseguirmos nos melhorar, nos amar, nos reciclar, você vai ver, tudo em volta vai começar a acontecer, tudo em volta vai começar a mudar. Enquanto eu achar que eu tenho razão, que eu sei tudo, as coisas na minha volta vão só piorar. E não é mais época de querer coisas ruins. Nós temos uma época de buscar coisas boas. É paz dentro da tua casa, mas a paz dentro da tua casa começa no teu interior. Se tu tiveres paz interior, se tu souberes conversar com aqueles que habitam contigo, né? Os meus vizinhos são ruins. Eu já vi as pessoas dizendo, a minha vizinhança é horrível. Como é que tu te relaciona com os vizinhos? O vizinho é cheio, não cumprimenta. E tu cumprimenta a vizinha? Eu não tenho
tenho coragem de passar numa calçada, mesmo que não seja meu vizinho. Eu vou em outro lugar, no centro, por exemplo, tem pessoas sentadas na calçada. Às vezes uns mal educados que tomam conta de toda a calçada, que tu tem que descer para a rua para passar. Mas eu não passo por eles assim com altivez, nem brava que tá. Passo e dou boa noite, boa tarde, onde eu chego. Não custa a gente ser educado, ser gentil. Tu faz uma gentileza, tu recebe uma gentileza, né? Todo ato, né, tudo que tu faz, tu tem um retorno. Se é bom, o retorno é bom. Se é mal, o retorno é mal. E se o outro te fizer alguma coisa não muito boa, tu não dá o retorno na mesma moeda. Seja educado, seja gentil, seja amoroso, né? A palavra branda desfaz, elimina o furor, a raiva, né? Então sempre vamos ser brandos, vamos ser mansos. Nessa tarde eu ia falar disso com vocês. Falar das mudanças, falar de não se assombrar com as coisas difíceis que está passando. Examine-se as coisas, se é correção de Deus, aceite, mude. E como eu vou saber que eu preciso mudar? Me examinando. O Espírito Santo de Deus nos mostra e nós sabemos quando estamos fazendo as coisas que não são boas. Amados, nesse breve momento que estivemos juntos, eu quero pedir a Deus que derrame bênção sem medidas sobre a vida de vocês. Que o lar de vocês seja um lar de bênção, que vocês sejam abençoadores. Que a alegria do Senhor seja permanente nas vossas vidas. Que todo mal caia por terra, seja desfeito em nome de Jesus. E que possa você, ou melhor assim, que você possa conseguir transformar aqueles que estão na sua volta, através do seu testemunho, através do seu exemplo de vida. Desejo todas as bênçãos do céu sobre a vossa vida. Que muita paz, muita alegria para todos vocês. E um beijo carinhoso no coração de cada um. E obrigada pela presença de vocês. Eu nunca sei como fazer a coisa certa, né?